Pessoal, é o seguinte, ó, saiu aí, o ministro Alexandre de Moraes relata, né, como ele e a família dele foram agredidos lá em Roma, tá? Eu vou falar também nesse vídeo quantos anos podem pegar aí, os bolsonaristas podem pegar de cadeia, claro, né? Vou falar aí com mais detalhes e a Polícia Federal, de certo modo, já está aí, já acionou a Interpol, em busca aí de uma colaboração por conta das versões que foram apresentadas, tá? E as imagens também vão chegar amanhã, a gente vai saber com mais detalhe. Então, desde já, eu vou pedir para você já dar um like aí, porque ajuda demais. Muitíssimo obrigado, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Lembrando, pessoas que, né, são politizadas, são inscritas no canal certo, dificilmente elas vão se aventurar a passar por situações desse tipo aí, assim, de atacar as pessoas por pensarem divergente. A jornalista Evelyn Hall diz o seguinte, né? Discorde de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Então, é isso, a gente vai falar mais aí. Obrigado pela presença, já aproveita e já deixa um like aí, é importante demais a sua participação. Gente, é o seguinte, ó, a Polícia Federal solicita aí o auxílio da Interpol para acessar as imagens do ataque a Moraes em Roma. E eu expliquei isso daqui, né, ontem, falando um pouco mais com detalhes, por quê? Não basta, né? É evidente que a palavra do ministro ela tem um peso, tem ali uma autoridade, só que o ônus da prova, no artigo 373 do CPC, cabe a quem acusa, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes informou que foi, eu vou falar aqui um pouco do que aconteceu, de tapas e coisas desse tipo, né? Mas ele informa isso, então cabe a ele, né, provar na justiça, e é o que, né, no caso aqui, a Polícia Federal já está pretendendo fazer, tá? A Polícia Federal solicita aí à Interpol as imagens, né, sobre a situação aí. Tá aqui, matéria do Brasil 247, tá? E lá, vamos dando sequência aqui. A Polícia Federal está em busca de cooperação internacional ao solicitar à Interpol acesso às imagens do ataque ocorrido em Roma, envolvendo o filho de Moraes e o Roberto lá Mantovani, filho, informou o UOL. O desdobramento desse caso complexo requer a colaboração de autoridades italianas a fim de esclarecer os eventos que levaram à agressão física. A formalização e a justificação desse pedido de acesso são os passos cruciais nessa empreitada. Ou seja, tá? As imagens que vão chegar aí, pelo que foi informado, as imagens já estão aí, salvo engano, a caminho, ou pelo menos já estão de uma maneira bem segura, né? E essas imagens serão aí cruciais para evitar qualquer tipo de problema. Então, tá aí a situação, vamos falar um pouco mais aí sobre o ocorrido. As gravações capturadas têm um papel fundamental na elucidação dos acontecimentos desse episódio. Enquanto Moraes relata sua versão aos investigadores da Polícia Federal, os acusados apresentaram declarações contraditórias, negando qualquer agressão contra o ministro Alexandre de Moraes. A obtenção das imagens permitirá aí uma análise mais detalhada e precisa dos fatos em questão. Então, tá aí uma situação extremamente constrangedora, tá? Da qual as imagens vão esclarecer. E assim, ó, nesse caso aqui, o pessoal negando, né? É claro, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora, negando, dificultando e constrangendo, né? E de certo modo, gerando mais humilhação ao ministro, aí a coisa vai ficar complicada. Vale lembrar que as investigações conduzidas pela Polícia Federal apontam que Moraes, né, foi hostilizado por 3 brasileiros lá no aeroporto. Então tá aqui, né? Vamos ver sobre a situação. Como é que eu posso dizer para vocês? Desculpa, pessoal. Vamos ver sobre essa situação. Quantos anos podem pegar aí os bolsonaristas, tá? Bolsonaristas que agrediram Moraes e a família podem pegar até 8 anos de cadeia, tá? E aí você vai falar assim, mas foi... Como eu vi alguns youtubers aí de direita, de extrema direita, falando, não, mas foi só um comunista, só algo desse tipo. Não, não foi só isso, tá? E devido o cargo do ministro Alexandre, como eu já mencionei aqui já várias vezes, e outros canais de esquerda, progressista, sempre falam
sobre essas questões de hierarquia, o ministro Alexandre de Moraes faz parte aí do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, tá? E em razão disso a coisa piorou. É claro, né, que todo mundo tem honra, tem tantas outras situações, mas não foi só o fato de chamá-lo de bandido, né, que não, só isso é um absurdo a qualquer pessoa, mas a coisa vai piorar e você vai ter mais ou menos aqui uma noção. Ó, é o seguinte, bolsonaristas que agrediram Moraes e sua família podem pegar até 8 anos de cadeia, tá? Matéria do Brasil 247. Os especialistas apontam aí as possíveis penas às quais os extremistas que agrediram o ministro em Roma estão submetidos. Aqui tá o ministro Alexandre de Moraes, o pessoal contando a versão, tá? Imagina o seguinte, pensa você que tá aí na sua casa, sabe quando você perde aquele ônibus que você fala assim, poxa, deveria ter pego, ou foi bom você não ter pego aquele ônibus? Nesse caso aqui, esse pessoal, se tivesse perdido o voo, talvez teria que pagar aí mais uns 30 mil reais, não sei, 15 mil, vai ao todo, para poder voltar para o Brasil, teria saído mais barato. Olha só a confusão que esse pessoal se meteu, tá? Os agressores do ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal e também lá do TSE, né, podem enfrentar graves consequências legais, tá? Ou podem enfrentar graves consequências legais, podendo pegar até 8 anos de prisão, de acordo com especialistas. Os ataques sofridos pelo ministro Alexandre podem aí resultar em investigações por contas de crime contra a honra ou mesmo por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, segundo a reportagem aí de Paola Serra do jornal O Globo. A Polícia Federal e o Ministério Público podem considerar que a violência do grupo teve o objetivo a coagi-lo, no caso, coagir o ministro Alexandre de Moraes ou constrangê-lo no exercício de sua função, aumentando assim a pena para até 8 anos de reclusão. Ou seja, tá? Vai dar para pagar a cesta básica e simplesmente sair livre, leve e solto? Não, tá? A partir dos 8 anos, salvo engano, dependendo, se for até mais, dependendo, pode chegar até ficar lá no regime fechado, tá? Ou seja, a casa vai cair literalmente. Nada de pagar a cesta básica, nada de ficar, de dormir na cadeia e trabalhar de dia. A coisa pode ficar muito complicada aqui, tá? Aliás, já ficou, né? Porque a gente vai falar mais sobre as imagens e aí, dependendo de como for, né? A imagem sumiu aqui de novo. Mas dependendo de como for, como é que eu posso mencionar para vocês? Dependendo de como for, a Polícia Federal, de modo geral, e o Ministério Público, enfim, né? Com a imposta das imagens aí, a coisa pode ficar complicada. Tá? Muito complicada, em especial para essa galera aí, tá? Decisões anteriores do STF apontam para a responsabilização daqueles que, por meio de violência ou grave ameaça, buscaram impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Então, a coisa vai ficar feia, tá complicada, tá difícil, da qual esse pessoal aí, eles não imaginavam que a situação fosse ficar tão delicada assim. Então, é realmente difícil para eles, tá? Não para o ministro Alexandre de Moraes. Outra situação também que é realmente interessante é essa daqui, ó, tá? Imagens das agressões aí, imagens da agressão a Moraes no aeroporto de Roma chega ao Brasil amanhã. E vai chegar amanhã, presta atenção, amanhã tem um fato que é extremamente importante, relevante, que é o seguinte, amanhã esse senhor aqui ele vai depor lá na Polícia Federal, na terça-feira, tá? Então, imagina, dependendo de como for o horário que ele vai depor, a polícia já com o material já em mão e a coisa ficando complicada. Aí fica difícil, né? Mas vamos lá dar uma olhada aqui. As imagens da agressão ao ministro Alexandre de Moraes chega amanhã, tá? Então tá aqui, matéria do Brasil 247. A Polícia Federal receberá as imagens aí do aeroporto de Roma para esclarecer divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e os acusados da agressão, segundo informa aí a jornalista Malu Gaspar do Globo. A polícia italiana entregará na próxima terça-feira as imagens do circuito interno de TV do aeroporto que registraram o episódio da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. As imagens que já foram preservadas, ou seja, as imagens são seguras, tá? Já foram preservadas, serão solicitadas pela adidância da Polícia Federal na Itália, tá? Então, a expectativa é de que elas possam eliminar aí as divergências entre as versões apresentadas pelo ministro
e pelos 3 acusados aí de agressão. Então tá aí uma situação extremamente difícil, situação extremamente delicada, tá? E que, né, pode complicar mais ainda amanhã. Aí vai ficar pior. Amanhã, para muitas pessoas, às vezes fala assim, amanhã será um novo dia. Nesse caso, não. Amanhã pode ser pior. Amanhã, na terça-feira, pode ser pior. Imagina a dor de cabeça que esse pessoal eles arrumaram para eles diante de tantas testemunhas e câmeras ali atacando diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, não deveria atacar ninguém. Essa que é a realidade. Independente de opinião, divergência, né? Fica no mundo das ideias, tá? Esse lance da pessoa pensar diferente de você, não há essa necessidade, tá? Então tá aqui. Parece que eles estão dizendo aí que a confusão foi por conta, de certo modo, parece que partiu do filho do ministro. Então não é isso, tá? Eles estão aqui negando tudo, eles divulgaram a nota negando aí as acusações, alegando a confusão interpretativa e sugerindo que a agressão partiu do filho do ministro Alexandre de Moraes. Então tá aqui. Gente, eu tô falando assim um pouco mais rápido por conta que a câmera tá desligando aqui, tá um verdadeiro transtorno, tá? Mas não há transtorno maior de que partir para cima de um ministro e agora receber as consequências. A Polícia Federal localizando imediatamente o endereço do pessoal, independente de quantidade de dinheiro ou não, tá? Essa aqui é a realidade. Outra situação aqui também que é extremamente relevante é essa daqui, ó. Alexandre de Moraes relata como ele e a família foram agredidos no aeroporto de Roma. Na representação entregue à Polícia Federal, o ministro diz que o filho levou um tapa que derrubou seus óculos. E pessoas presentes contiveram os agressores para que não houvessem danos maiores. Então você imagina, tá? O tamanho da ousadia, o tamanho da barbaridade, da falta de educação, sem postura, sem conduta nenhuma, das pessoas que simplesmente pelo fato de alguém discordar delas, elas acham que estão no direito de assim partir para cima e de certo modo constranger. É uma situação extremamente complicada, delicada, da qual esse pessoal agora vai de certo modo, né, responder por isso, tá? Então tá aqui, deixa eu pegar aqui mais um pouco para poder falar para vocês o ministro narrando aí o terror, o verdadeiro terror. E se o ministro passou por momentos difíceis, complicados, imagina esse pessoal amanhã quando forem à Polícia Federal. É complicado. Eu não sei a sua opinião, mas, né, comenta aí que eu quero saber. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, relatou à Polícia Federal como ele e a família foram agredidos no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. O relato está na representação que o ministro entregou à Polícia Federal pela apuração de um episódio em que um grupo de brasileiros o agrediu no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira, informa a coluna de Malu Gaspar em O Globo, tá? Então tá aqui um pouco aqui o ministro falando, e aqui ele vai narrar um pouco aqui. 4 membros da mesma família foram intimados, isso daqui foi a parte da intimação, tá? Vamos ver se eu pego aqui mais uma outra. Em seguida da representação, deixa eu pegar aqui. Aqui o ministro já fala, tá? De acordo com o relato do ministro Alexandre de Moraes, ele estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19 horas da noite da sexta-feira, quando Andréia Munarão se aproximou, o chamando de, né? Vocês já sabem, de comunista, de comprado e coisas desse tipo. Essa aqui é a fala aqui, tá? Em seguida, tá? Isso aqui é a narrativa que ele vai contar como a sequência. Isso é muito importante. Em seguida, diz a representação, né, Roberto Mantovani, filho, passou a gritar e chegando perto do meu filho, do Alexandre Bassi de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada. Agora você imagina, olha, não dá nem para colocar aqui para poder imaginar a situação, como ficou complicado para o Alexandre de Moraes e para a família dele. Isso é um verdadeiro terror, um absurdo. O que esse pessoal pensa, né? O que eles têm na cabeça. É claro que é o relato do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai ver aí as imagens e aí a coisa pode ficar mais complicada ainda. O que esse pessoal pensa? O que esse pessoal tem na cabeça? Né? Viu lá um parlamentar gritar, achou bonito, vai fazer o mesmo?
tá? E que muitos desses parlamentares aí apenas gritam, né? Teve um outro lá que partiu pra cima de um senhor lá de, né, idoso, que foi Eduardo Bolsonaro, né? Mas só partiu, foi com cada loucura. Aí vê esse tipo de situação, né? E aí quer representar também na vida, né? No dia a dia. Não dá. A casa caiu, tá? Então tá aqui o ministro Alexandre de Moraes falando em seguida, dizendo lá que o filho dele recebeu um tapa recebeu um tapa e praticamente, né, os óculos caíram, enfim. Moraes relatou à Polícia Federal momentos depois, né? Então, que a esposa, a Andréa e Alex Zanata, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP, onde ele, o Moraes e a família estava, e novamente começou a proferir, né, a situação complicada lá, as ofensas. Então, gente, ó, realmente isso é um terror. Eu não imaginava, nunca pensei de narrar algo desse tipo, mas tá aí, horroroso. Uma situação extremamente constrangedora, da qual algumas pessoas aqui no Brasil acham que, às vezes, né, até um tempo atrás aqui, tava numa situação complicada, que eles poderiam replicar isso em outro país. Não vai replicar, eu vou te dizer, eu vou te mostrar aqui o que vai acontecer com qualquer pessoa que agir dessa maneira. O que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá? 8 anos de jaula, 8 anos de cadeia, tá? E dependendo da situação, não vai ter como pagar com cestas básicas, é claro, vai depender do entendimento do juiz. Agora, é realmente um verdadeiro terror, que coisa mais absurda, né? Algo funesto, né? É realmente, né, absurdo. E aí eu fiz esse questionamento. Com o ministro eles fizeram isso, e com outra pessoa, o que poderia fazer? E olha a narrativa que eles utilizaram aqui. Não, na teoria, supostamente, foi o menino lá que começou a agredir. Pelo menos, né, o que deu pra entender aqui. É um verdadeiro descalabro, um verdadeiro absurdo, um negócio sem postura, não tem condições nenhuma, tá? E são pessoas, né, que Deus o livre guarde, pessoas com esse tipo de pensamento eu quero bem longe de mim, né? Já disse aqui várias vezes, né, no canal, sobre a postura, ou pelo menos a fala da Evelyn Hall, da jornalista Evelyn Hall. Eu discordo de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Ou seja, você tem que respeitar a pessoa, tá? E no caso aí, nesse caso, ele poderia dizer assim, ministro, eu discordo da opinião sua. Eu tenho quase que certeza que não teria problema nenhum. Agora, pra chegar a esse ponto, e o pior, né, o que mostra aqui é que eles estão, de certo modo, desmentindo, né, falando, tentando jogar a culpa, fazendo uma reconvenção, né, se é que assim podemos dizer que é reconvenção, mas no direito civil, no processo civil tem a reconvenção, que é quando você transfere a responsabilidade para outra pessoa que está te acusando. Então, vamos ver aqui como é que vai ser. Amanhã as imagens vão chegar e a Polícia Federal, de certo modo, vai agir e a situação não vai ficar nada legal, tá? Poderia ter perdido, como eu falei para você, olha, é aquele voo que você fala assim, ó, poxa, perdi, graças a Deus perdi, mas não, né? Não perderam o voo e foram para cima do ministro Alexandre de Moraes e o resultado não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente. Podem se preparar aí e vamos aguardar as imagens chegar para vocês verem.